no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A vacinação contra a Covid-19 avança, mas o surgimento de variantes do coronavírus gera apreensão entre autoridades da área da saúde. Os dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará revelam que são mais de 100 casos da Covid-19 pela variante Delta. Sobre esse assunto, a gente conversa agora no Jornal Alerta Geral com o médico infectologista Kenny Colares, da Escola de Saúde Pública do Estado. Seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. O senhor está na linha de frente das ações de combate à pandemia da Covid-19 no Ceará. Qual é a realidade, qual o retrato nesse momento da pandemia diante do surgimento no mundo inteiro de novas variantes do coronavírus? Bom dia. Bom dia, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes. A gente está avaliando a realidade dos números aqui no Ceará. A gente está numa situação talvez uma das melhores que a gente teve desde o começo da epidemia, né? Estamos com indicadores que são semelhantes ao que a gente tinha mais ou menos em setembro do ano passado, quando a gente achava que tudo já estava resolvido e que tudo tinha acabado, né? Então, nesse sentido, quando a gente olha para esses indicadores, são só boas notícias. Quando a gente vê o que está acontecendo nos outros países, especialmente com a chegada dessa nova variante, sabendo que ela chegou por aqui há algumas semanas, a gente fica preocupado se no futuro não vai haver uma grande mudança, ou uma mudança maior ou menor disso, né? Então, vivemos essa situação meio paradoxal. Por um lado, números que são muito animadores, mas por outro lado, uma ameaça que está chegando e a gente não sabe ainda o tamanho dela. Doutor Kenny, há motivo para a apreensão diante da análise que o senhor fala? Nós temos essa situação, a chegada de novos casos de coronavírus, de Covid, da Delta, enquanto sentimos também no dia a dia um certo relaxamento da população em relação ao uso da máscara, em relação a aglomerações. Diante de tudo isso, há motivo para preocupação? Sim, com a melhora desses indicadores, tanto nacionais como locais, né, e até a realidade das pessoas que não está vendo mais tantos familiares adoecendo, amigos, etc., leva as pessoas àquela sensação de que tudo está se resolvendo, a pandemia está acabando e que você pode descuidar, né? Agora, o que a gente observa nos outros países que tiveram a entrada dessa variante foi após cerca de um mês da chegada ou da identificação, uma explosão no número de casos, né? E um aumento no número de óbitos. Então, a gente imagina que isso pode acontecer ou deve acontecer pela lógica aqui. Por isso que é tão importante as pessoas, digamos, acordarem que nós estamos num período de maré baixa, mas pode estar vindo uma onda grande. E a gente precisa se cuidar, né? Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o professor médico infectologista da Escola de Saúde Pública do Ceará, Kenny Colares. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Professor Kenny, bom dia. A gente trabalhava, inclusive os especialistas trabalhavam muito com aquela questão inicial da imunidade de rebanho, que quando se atingisse aí 60% da população, por exemplo, vacinada ou até mesmo que já tivesse adquirido a doença, nós teríamos uma certa imunidade de rebanho. Bom, hoje nós estamos avançando com as vacinas, mas a gente percebeu que elas também não são a solução mágica. Eu pergunto para o senhor o seguinte: isso obriga os governos, as autoridades sanitárias a adotar uma nova estratégia de convivência com essas variantes, como é o caso agora da Delta, mesmo estando vacinados, para a gente começar a entender que o nosso novo normal é conviver com essas variantes, com a Covid? Talvez. Desde no último ano, né, a gente já começou a ter algumas lições, mesmo antes da chegada da vacina. A gente já percebia alguns sinais que preocupavam, que era o fato de ter pessoas que estavam se reinfectando, né? Esse conceito da imunidade de rebanho parte do pressuposto de que a pessoa vacinada ou a pessoa que teve a doença não pega mais a doença, né? Está protegido. Então, se você tem 70% da população que está protegida, provavelmente a doença não vai se disseminar. A gente aprendeu com o tempo que as pessoas que já tiveram a doença podem ter uma segunda vez, e talvez mais. E a gente também, com o tempo, aprendeu que as vacinas protegem, mas as pessoas ainda podem se infectar e ainda podem até ter doença grave. Então, que a vacina protege, mas a proteção não é 100%. Então, aquela ideia de 70% das pessoas imunizadas, ela fica meio frágil, né? A gente percebe que a imunidade cai com o passar dos anos. Então, à medida que a gente vai imunizando, as pessoas vão ficando imunizadas, mas vão perdendo essa imunidade. E vão chegando variantes. Então, talvez aquela ideia de 100% de proteção e 70% da população vacinada está tudo controlado, aparentemente não vai se realizar, né?
talvez a gente precise fazer vacinações periódicas e ter que conviver com essa doença. Pelo menos é o que a gente aprendeu até agora. Pode ser que o tempo nos mostre que existem outras vacinas, novas vacinas, enfim, outras coisas podem acontecer, mas a ideia atualmente é essa, é conviver com esse vírus durante um período prolongado, provavelmente nos próximos anos. Professor, doutor Kenny Colares, isso significa dizer que é inevitável a terceira dose que já está a caminho e também dentro da programação do Ministério da Saúde, assim como das Secretarias Estaduais de Saúde em todo o Brasil, vamos sim ter que tomar a primeira dose e depois outras doses para maior proteção contra o coronavírus? Isso não está completamente claro, é um grande debate mundial, né? O que está se chegando ao consenso, que pelo menos algumas pessoas, que são pessoas muito idosas, e pessoas que têm problema da imunidade, imunodeprimidos, essas pessoas, com o passar do tempo, elas perdem muita proteção, e isso é uma coisa que se verifica no laboratório, dosando os anticorpos, né, que não é uma coisa perfeita, mas também já se percebe, com o passar do tempo, que começa a adoecer mais, a ter possibilidade de falha da vacina. Então, já existe um certo consenso mundial, ou pelo menos uma tendência de que essas pessoas precisam ser vacinadas uma terceira dose. O restante da população, quem não está nessa situação, ainda não está completamente claro se é mais interessante continuar vacinando quem ainda não se vacinou, o que é muito importante que todos sejam vacinados, e a gente, tanto no país como no mundo, está longe de chegar nisso, né? Do que ficar revacinando pessoas que já foram vacinadas. Então o consenso atual é, pessoas muito idosas, pessoas que não deprimidas, elas provavelmente vão precisar dessa terceira dose. E o restante, ainda não sabemos bem quando nem como. É possível que em algum momento precise, mas ainda não está muito claro. As coisas são muito rápidas, e as decisões, elas às vezes têm que ser tomadas por os próximos meses. E a gente continua aprendendo e continua observando. Eu tenho um questionamento que é uma preocupação, acredito, para muitos pais de crianças e adolescentes. Nós estamos numa fase agora, do Kenny, de vacinação de adolescentes, mas também temos visto o crescimento de crianças contraindo o vírus. Eu pergunto para o senhor o seguinte, é seguro hoje, por exemplo, ou ainda não há qualquer recomendação para a vacinação de crianças, de quando eu falo crianças até 11 anos, por exemplo? Olha, a gente tem aprendido, ou tem circulado a noção de que crianças e adolescentes, eles não adoecem e não têm doença grave. Eles se infectam, eles transmitem, então eles têm essa importância epidemiológica, e eles podem adoecer, ter doença grave ou até óbito. É claro que o risco deles é muito menor do que os outros, mas digamos, não é uma doença para dizer assim, não tem problema nenhum, fica tranquilo que seu filho não vai ter nada. É possível, né? A relação em adolescentes é cerca de 2 óbitos para 1000. É muito menor do que os outros, mas não é de assustar. Desde o começo da epidemia esses números existem, de que criança e adolescente também precisa se proteger e também precisa se vacinar. Agora precisa menos do que os outros, porque o risco de mortalidade de uma pessoa idosa é de 15%, ou seja, é de 150 em 1000, né? É muito maior. Mas elas têm benefícios, sim, provavelmente, tanto para evitar que se transmita, como para evitar que raramente adoeça. Agora, as vacinas, não temos vacinas aprovadas de 12 anos para baixo, nesse momento. Elas estão em fase de testes. Então, nesse momento, não dá para vacinar, porque não tem vacina disponível que ainda esteja liberada. Mas quando tiver, é possível que elas... Muitas vezes a gente se encontra com pessoas, jovens, adultos, gente experiente, que continua se recusando a tomar a vacina porque considera que essa imunização não tem utilidade. A gente apresenta como argumento, um contra-argumento, dizendo o seguinte, olha, graças à vacinação que nós estamos aqui à mesa, conversando, tomando café, jantando com 2 ou 3 pessoas. Qual o conselho que o senhor tem para essas pessoas que ainda resistem à vacinação? A gente vai ter que conviver com essa doença por algum tempo. A gente, nos países que essa variante Delta está chegando, a chance de ter doença grave e óbito é 6 vezes maior, 5, 6 vezes maior em quem não foi vacinado, né? Então os óbitos que a gente está observando, inclusive esse óbito que já teve aqui, foi de uma pessoa que não estava vacinada, então ela está se expondo a um risco de uma doença que não vai embora agora. E que ela, além de se expor a esse risco, ela está também expondo as pessoas ao redor dela. Mesmo pessoas vacinadas ao redor dela podem se contaminar e tem uma chance menor de ter complicação, mas podem complicar, mesmo vacinadas, né? Então é um risco individual e um risco coletivo, né? Que é inexplicável, né? Existem pessoas implorando por vacinas e outras que têm acesso à vacina e não querem se vacinar. Infelizmente isso não acontece só aqui, mas é um grande problema convencer essas pessoas. É muito importante.
quando nós falamos sobre pandemia, quando falamos sobre o surgimento de novas variantes, aqui no Ceará, onde está a maior preocupação como porta de entrada? É o aeroporto, são as rodovias, é a região do Cariri, é a região portuária do complexo do Pecém? Como essa doença está vindo do exterior, né, a principal porta de entrada tem sido, nas outras ondas inclusive, os aeroportos, né, a chegada de pessoas de outros países que tem trazido isso aí de uma forma importante. Né. Atualmente o Rio de Janeiro talvez esteja com uma concentração de casos maior do que os outros estados, digamos, como um foco maior, principal da doença atualmente no Brasil. Então viajantes que vêm do Rio de Janeiro talvez é preciso um pouco mais de cuidado. Então, o Estado tem tentado fazer o possível para fazer a abordagem dessas pessoas, para testar, para dificultar a entrada do vírus, né? Mas ele já está circulando entre nós, não é pequena quantidade, mas já está circulando e já torna isso um pouco mais difícil da gente conseguir barrar a entrada dele, porque ele já entrou. Ele ainda não se espalhou, mas ele já entrou. Beto, me permita só acrescentar nessa resposta do professor Kenny Colares, quando ele fala o vírus já entrou. Isso significa dizer, professor, que mesmo com a vacinação bem ampla que nós já temos, esse vírus pode se disseminar de forma ainda mais intensa? É o mais provável. É o mais provável. Pelo menos mesmo nos países que já tinham um nível de vacinação mais alto do que o nosso, a entrada desse vírus repercutiu numa grande onda de casos, né? O que se percebeu foi que a curva da mortalidade em países como a Inglaterra, como Israel, que tinha um nível de vacinação de 60% a 70%, o vírus entrou, causou uma grande quantidade de casos, mas a curva de óbitos ela não subiu tanto, mostrando que a vacina estava segurando pelo menos as complicações, mas não conseguiu segurar a transmissão, né? Então houve. Então a gente imagina que aqui a gente, claro, faz o máximo para poder segurar a disseminação do vírus, mas a gente imagina que pode acontecer o mesmo. Isso geralmente aconteceu entre 1 mês ou 2 meses depois da entrada do vírus, esses países começaram a observar essa subida, né? Quem é contaminado pela Delta, pela variante Delta da Covid-19, sofre os mesmos sintomas de quem no primeiro momento foi infectado? Existe algum debate em relação a isso, alguns trabalhos mostrando alguma diferença, talvez, especialmente aqueles sintomas de mudança do gosto, do cheiro, que é menor, mas digamos, é uma coisa que não dá para a gente diferenciar baseado nos sintomas, né? Em termos de gravidade, seria igual à gravidade, alguns trabalhos sugerem que ela pode ser um pouco mais grave do que as outras, ou seja, causar um pouco mais de internação hospitalar, mas nem todo mundo concorda, nem todos os trabalhos apontam nesse sentido. É melhor a gente se preparar para uma doença que vai se comportar de uma forma igual, só que no paciente vacinado, ela talvez vá ser mais branda. No não vacinado, ela vai ser igual à outra que a gente viu, grosseiramente. O governo Bolsonaro chegou a propor, inclusive ao Ministério da Saúde, que abolisse, por exemplo, o uso das máscaras, porque considera que com o nível de vacinação já seria possível conviver sem esse apetrecho aí de segurança. Eu pergunto para o senhor, é de fato ainda para quem já está vacinado, para quem convive em um grupo de pessoas vacinadas, dá para dispensar o uso, por exemplo, da máscara ou ela continua sendo essencial? Máscara continua sendo aí talvez a nossa principal ferramenta de defesa, né? Junto com a vacina. Outros países fizeram isso, né? Os Estados Unidos fez isso, Israel aboliu a máscara e decretou que não precisava mais de máscara, tiveram que voltar atrás, tiveram que recuar, né? E não é à toa que a doença explodiu por lá, nesses locais, porque a vacina dá uma certa proteção, mas a proteção não é completa. A transmissão, cada vez mais se enxerga que a transmissão se dá especialmente pelo ar, e muito menos pela mão, pelo contato e etc. Né? Então a máscara ela é considerada cada vez mais importante, a melhor máscara que você puder utilizar. Né? Então, nesse sentido, o Ministério da Saúde, essas manifestações estão um pouco na contramão. Eles vão ter que rever isso aí, porque eles estão na contramão da história. Mesmo os países que já se avoaram, avançaram demais, tiraram a máscara, tiveram que voltar atrás. É inevitável a gente ficar mais um tempo utilizando máscara. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o infectologista da Escola de Saúde Pública do Ceará, Kenny Colares. Doutor Kenny, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas recomendações, com essa leitura sobre a pandemia da Covid-19 e com essas recomendações tão preciosas para as pessoas continuarem tendo cuidado e evitando aí uma contaminação quando alguns deixam de usar a máscara. Ao senhor, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Um grande prazer.
Bom dia. Jornalista Beto Almeida, informações importantes, como eu disse, nessa nossa conversa com o professor Kenny Colares sobre a Covid-19. Que informações importantes, Beto? E é extremamente, dizendo, educativas, informativas, informações que, na realidade, ele traz e acrescenta a segurança de um especialista, de pessoa que está aí de profissional que está aí desde o início convivendo com essa pandemia e que serve de lições para todos nós. Quem está vacinado, é óbvio, corre o risco ainda de se contaminar, corre com menos risco, por exemplo, de morte. Ainda assim, que é necessário toda a adoção de cuidados. Eu acho que a principal lição que eu tiro dessa entrevista, Luciano, nós vamos viver um novo normal, mesmo para quem foi vacinado. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, jornalista Beto Almeida, você, uma boa terça-feira. Bom dia a todos.